Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 11 de outubro de 2025, às 18 horas e 42 minutos. Eu resolvi gravar um vídeo curto para falar o porquê que eu criei esse canal, né? Muitas vezes as pessoas reclamam que eu falo bastante, os vídeos são longos, né? Mas na verdade eu tenho um grande poder de síntese, né? Então, o motivo que eu criei esse canal foi porque eu queria dar algo de volta para a sociedade, né? Porque a gente recebe tanto da sociedade, chega uma hora que você quer devolver. Pronto, 30 segundos, daria um short, né? Mas vou explicar um pouco mais, porque apesar de que metade das pessoas que assistem o canal me conhecem, outras metades talvez nunca me viram na vida, né? Porque o canal cresceu muito, ele tem 66 inscritos, e para uma pessoa que trabalha em regime home office desde agosto de 2017, isso é bastante gente, né? Não encontro tantas pessoas do ramo tão frequentemente, né? Antes de trabalhar em home office no exterior, eu estava de professor substituto no Instituto Federal do Paraná, né, nos cursos de desenvolvimento de jogos e de informática, curso técnico, porque naquela época o meu sonho ainda era fazer um doutorado. Mas esse sonho se desvaneceu por dois principais motivos. Primeiro, quando teve o golpe na presidente Dilma e entrou o Temer, eu percebi que seria um momento muito ruim para o ensino universitário, porque eles estavam bloqueando o orçamento, não estavam pagando bolsa, e a gente sabia que a situação fiscal ia se piorar, então não ia ter mais bolsas, não ia ter mais recursos, né? Eles não iam ter mais aumentos. E também comecei a trabalhar no exterior e percebi que compensava muito financeiramente, né? Então, assim, ganhava muito mais que um professor doutor, né? Do que eu fazia e que era bem interessante também. Apesar que o fato de fazer doutorado não é só pela questão financeira. O meu sonho sempre foi ser professor universitário e ter uma empresa, né? Então tem a ver com o meu propósito de vida. E era muito gostoso dar aula, apesar que muitas vezes os alunos não estavam interessados, eles escolhiam o curso muito jovens e a gente também não podia usar ementa. Tanto que eu fui aprovado no. Quando abriram os institutos federais, eu fui aprovado num um concurso para Gaspar em Santa Catarina, que eu tinha ficado em quinto, eu ainda não tinha terminado o mestrado, mas a minha nota tinha sido melhor que todos, só que eu não tinha títulos, né? E naquela época eu me recusei a aceitar porque era para dar aula em PHP, né? Já tinha três professores lá e eu trabalhava com Ruby on Rails e eu não tinha interesse em PHP. E eu costumo dizer para todo mundo que eu mordi minha língua porque em 2015 eu vim dar aula de PHP na PUC, quando fui professor lá, né? Acho que era professor assistente, eu não lembro bem o cargo. E então você vê como a vida dá voltas, né? E como eu trabalho com umas tecnologias que não são tão usadas hoje, como o Ruby on Rails, mas que eu considero bem melhor que um JavaScript, um Next.js, um Python, eu achei que seria bom ter um canal para ajudar a divulgar esse conteúdo. E também com a ascensão das inteligências artificiais generativas, né? Os ChatGPT, os LLMs, né? Achei que seria importante alertar as pessoas, fazer um serviço de informação pública, né? Sobre os perigos e também vantagens que você pode ter usando essa ferramenta, né? Porque ela diminui muito o custo da informação, do conhecimento. Mas só para deixar claro que muitas vezes as pessoas perguntam, eu nunca sonhei que esse canal fosse grande, né? Eu fiz as contas no começo, que eu também tenho outro canal de gameplay, e eu percebi que para ele valer financeiramente mais do que quando eu trabalhava fora, eu teria que ter tipo uns 5 milhões de visualizações por mês. Isso é muito, teria que ter tipo uns 100 vídeos com 5 mil visualizações, 50 mil visualizações, 5 mil. E isso é muito, você tem que fazer 3 vídeos por dia, né? E percebi que daria para fazer um canal menor para divulgar produto, curso, mas se a gente vê a situação financeira do Brasil, as pessoas muitas vezes não estão dispostas a gastar, ainda mais com quem elas não conhecem, né? É difícil fazer um nome hoje em dia. E eu percebi já há uns 10 anos que existe um gap generacional, né? Então seria mais fácil para mim me comunicar com pessoas, eu que vou fazer 39 anos, com pessoas entre 35 e 50 anos, que inclusive na última empresa que eu trabalhei, eu era tipo o segundo programador mais jovem, tinha gente lá de 60 anos, 50 anos, foi muito agradável, porque as pessoas mais novas, elas não têm tanto interesse em ouvir a gente, né? É, por isso que muita gente programa em Node.js, né? Eles não gostavam de Ruby on Rails, criaram
a utopia JavaScript deles, né? E eles simplesmente escolheram a tecnologia para se distanciar, né? Eles se reafirmarem. E é uma tecnologia que tem muito valor de mercado, mas eu não acho tão agradável. Eu sei programar por sobrevivência, né? A gente tem que usar. Mas eu achei que seria importante mostrar alternativas para as pessoas, que existem outras formas de fazer. Acho que tá meio torta a tela aqui, né? Na minha cabeça eu tô reto, mas tô saindo torto na tela. Do que o status quo, né? Então, um dos objetivos desse canal é enfrentar o status quo. Mesmo tendo poucas visualizações, eu considero que o conteúdo tá bem relevante, tá bem bom. Acho que tô conseguindo entregar para a sociedade o que eu queria, né? Porque, embora as condições de mercado estejam bem adversas, né? Vai ser muito difícil eu ganhar o ganhava antes, talvez ganhe 50%, mas mesmo assim dá para sobreviver muito bem e ainda guardar uns 50%. Se vier a trabalhar de empregado novamente, freelancer, né? Mas eu gosto do canal, que acho que tá chegando num ponto bom, que eu tô pegando ritmo. E vai dar pra entregar coisas, né? Eu quero começar a vender código, né? Porque eu percebi que não adianta dar tudo de graça, né? As pessoas não sabem valorizar. Tanto que eu resolvi criar o Clone Sua Voz. Eu ia fazer um tutorial gratuito e entregar o código de graça. Mas eu pensei, não, acho que R$ 100 é um valor útil, porque é um produto interessante, né? É uma coisa que tem valor. E como eu vi num vídeo esses dias, a nossa tarefa são apenas duas, né? Construir e vender. Então eu me sinto bem seguro nessa parte de construir, apesar de me sentir um pouco sem ritmo, né? Porque a programação é como se fosse um esporte de alta performance. O ideal seria você treinar a programação de 2 a 10 horas por dia, 7 dias por semana, 50 semanas por mês. Mas a gente sente que dá um certo dano existencial, um pedágio emocional, né? Porque você tem outras dimensões na sua vida que você quer lidar, né? Você quer, às vezes, fazer um esporte, ter amigos, um parceiro, uma parceira, né? Casar, ter filhos. E não dá pra ficar só programando, então não dá pra contar com alta performance sempre. Mas eu até diria assim, a nossa profissão ela é ideal para se você trabalhar bastante e tentar aposentar cedo, né? Só que estamos num momento de muita mudança, porque, como eu falei, se antigamente a gente era dividido em nichos, né? Tipo um programador Python, Ruby, JavaScript, C Sharp, COBOL, agora com a IA, essas barreiras começam a se desvanecer. Tanto que eu realmente construí o Clone Sua Voz na linguagem Go, que eu nunca tinha programado antes, porque você vê que com a IA você não tem tanta essa barreira, né? E eu quero continuar com o canal, né? Tentar postar mais vídeos, tentar postar mais um, que eu vou falar um pouco sobre o Inert. Mas só para deixar claro nesse vídeo aqui, como deixei nos primeiros 30 segundos, de que eu tenho consciência que daria para melhorar muito a edição de vídeo, os tópicos, mas eu não quero cair no lugar comum, né? Ficar só em fofocas de notícias, clickbaits. O meu interesse é mais de devolver para a sociedade, que eu sinto que eu recebi muito, né? Porque eu fiz a faculdade federal, fiz mestrado, então eu não paguei para estudar, né? Tipo, só os impostos que todos pagamos. Eu lembro que naquela época o pessoal falava, para cada aluno da federal tem 10.000 pessoas fora. Então sempre me considerei privilegiado de ter feito faculdade, né? O mestrado. E pude conseguir meu sustento, né? Com programação. É fascinante, eu lembro que eu pensava que eu nunca tinha imaginado que eu trabalharia de casa para uma empresa do exterior, né? E que ganharia tanto dinheiro quanto eu nunca imaginei, porque é uma boa meta, assim, se você fizesse um concurso de top há uns 10 anos atrás, você poderia ganhar 15, 18 mil, né? E trabalhando no exterior a gente consegue ganhar bem mais, isso que a gente ganhava metade do que os nativos, né? E aí você percebe um ponto que eu costumo dizer para todo mundo: se você quer ter uma carreira no exterior, aprenda a falar o inglês, tenha um inglês fluente, invista todas as suas fichas no inglês, né? Então, eu nem me interesso muito. Engraçado que eu tô tão torto aqui na câmera. Eu juro que estou sentado reto. Eu não me interesso muito sobre construir uma carreira no Brasil. Eu acho que as empresas brasileiras não respeitam os funcionários. Esse é um dos motivos porque eu estava dando aula, porque eu tinha jurado para mim mesmo que eu nunca mais ia trabalhar para um brasileiro, por causa dos calotes que a gente leva e do jeito que parece que aqui no Brasil eles te obrigam a implorar por uma vaga de emprego, assim, né? E acho ridículo isso. Porque você sendo formado na Universidade Federal, você tem um nível de conhecimento, assim, muito acima. E as empresas
em geral, não tratam bem os programadores, porque você tem que trabalhar em condições bem insalubres, assim, os sistemas antigos, cargas horárias extremas, muita pressão para entregar. E no Brasil é pior. Então, realmente, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas aqui, aprendam inglês, vão trabalhar para fora e vão trabalhar por conta, porque eu não construí esse canal para ajudar a pessoa aqui a ter uma carreira no Brasil, porque você vai ser só mais explorado, né? Que, assim, você trabalhar no exterior é um pouco diferente daqui. Aqui é meio bagunça, assim, porque não é obrigatório ter faculdade de informática. Então tem muita gente que tem uma cultura de programação, assim, que não acho tão profissional, assim, vira bagunça, porque um cara muito novo de 18, 20 anos começa a ganhar um dinheiro que é bom demais para aquela idade para o país, né? Comparação, não tô dizendo que ele não merece isso, merecia até mais. E aí é uma cultura um pouco tóxica, assim, sabe? Tipo, que eu acho que o dinheiro, o poder ali sobe a cabeça das pessoas e eles não se preocupam tanto com o que é mais importante, né? Que é você perguntar o que que você está construindo, que tipo de sociedade nós estamos construindo. Que nem assim, às vezes eu fico indignado quando você vê um serviço que é muito simples, né? E ele custa muito caro. Que nem para mim, isso não é um produto brasileiro, mas eu reclamo muito, por exemplo, desses aplicativos de namoro, Tinder, Happn. Falo assim, como que eles cobram R$ 20, R$ 40 das pessoas para ter um sistema que não tem uma filtragem boa? Às vezes tem um bot, perfil falso, e não tem uma experiência boa, você gasta horas ali do seu tempo, tem que ver propaganda, um monte de coisa, e eles tiram das pessoas 50, 100, R$ 200 por mês, que é uma grana considerável, né? Então, assim, tem muitas práticas comerciais que eu acho absurdas, assim, né? E como o Platão falava, né, que se você não participa politicamente, o preço que você paga é você ser mandado por quem faz, né? Então, para mim, assim, você ter um canal, acho que todas as pessoas deveriam ter, né? É um ato político, né? É um ato de cidadania, de você expressar a sua opinião. E o software livre também é uma grande ferramenta, porque se você tem uma ferramenta de software que ela é desagradável, ela tem práticas abusivas, e você vai lá e faz uma alternativa em software livre para concorrer naquele mercado, por exemplo, eu acho que isso é um grande ato de bravura, de transgressão, né? Tudo de forma legal, mas de você pegar e dizer chega pro status quo, né? Por que ter o monopólio da informação, da inteligência e usar contra as pessoas, né? Por que não usar a favor? Então, esse canal tem um quê de revolucionário da melhor forma, da melhor conotação positiva, né? Que é de dizer para as pessoas vocês têm que usar o seu poder pessoal para fazer o bem para a sociedade, né? Que acho que todos nós temos que pensar assim, o que que eu vou entregar para a sociedade, não só o que que a sociedade tem que fazer por mim, né? Então, acho que a tecnologia é uma coisa maravilhosa, a programação é uma coisa muito democrática, é tão legal você ir num Stack Overflow e você tinha as respostas para suas perguntas, né? E hoje com as LLMs, e é uma coisa assim que nem eu estava criticando a cultura dos programadores, mas eu acho bacana uma pessoa não ter que ter um diploma universitário para poder exercer essa profissão, né? Ela simplesmente pode usar da criatividade dela e, e põe no mundo, né, o que ela produziu, é uma cultura de criadores, né? E o que que eu posso dizer mais além disso? Eu ia falar uma coisa e deu um branco agora. Mas eu acho bacana isso de ser aberto, ser democrático, né? As pessoas colaborarem. Tem um ponto muito interessante nisso. Muda muito a sociedade. Você quebra aquela coisa de classe, estrutura. Não sei se eu usei o termo antes, mas eu acho bem democrático, né? Também, assim, eu acho bem livre. As pessoas podem construir o que elas quiserem, né? E esse é um ponto que eu acho muito positivo. E por isso que eu acho que a gente tem que divulgar. Ah, acho que o que eu ia falar é assim. Mas eu até recomendo a Faculdade de Ciência da Computação para quem quer exercer isso no longo prazo. É muito puxado, né? Tipo, eu acho que hoje até ficou fraco demais, assim, menos concorrido, mas estuda muitas coisas interessantes, né? Eu não me arrependo tanto. Me arrependo um pouco no sentido de não ter uma estabilidade, assim, que é muito difícil você ficar numa empresa, assim, porque é muito chato. Você não aguentaria ficar só numa empresa. E você tá sempre tentando se inovar, isso desgasta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que mais incomoda é essa questão das guerras globais, da desglobalização,
de que a IA tá tirando os empregos, porque se você pegar o período da pandemia, foi o melhor período para nós, né? Financeiramente, tudo assim, faltava programadores. Mas, enfim, isso aqui tá um grande monólogo, né? Como eu fui bem sintético no começo, mas a gente começa a falar e, que nem eu falei, não ensaiei nada. Mas só para dizer que o canal é para isso, né? Tipo, pretendo no futuro divulgar produtos e cursos, porque eu acho que não dá para dar tudo de graça. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem que ser um ganha-ganha, né? Que nunca que a pessoa esteja sentindo que ela tá perdendo um rim, né, para conseguir uma informação e nem ela se sentir excluída, tipo, ah, não posso pagar, não tem informação. Então, pode ser assim, tipo, faz um vídeo, entrega todos os conceitos, né, que já são suficientes para alguém desenvolver a ideia e vender o código pronto para quem quer a conveniência, porque às vezes eu aqui com 30 segundos de ideia, eu posso dar ideias que as pessoas vão gastar meses implementando, né? E uma pessoa economizar tempo, vale a pena ela pagar por isso se ela quiser, né? Eu acho que tem que ser sempre opcional, a pessoa optar se ela quer mais e se entregar um conteúdo bom, né? Então é isso, eu não tenho esperanças que o canal cresça muito, até porque atrai uma audiência ruim, né? Geralmente tem gente muito carente que só fica comentando nos vídeos e muitas vezes com comentários de ódio, assim, as coisas que tomam tempo, né? Se isso começar a acontecer, ainda nunca aconteceu, eu fecho os comentários do canal. E eu tentar entregar mais conteúdo, né? Eu gosto de programar no final de semana por causa do silêncio. Às vezes é muito cachorro latindo, moto passando. Isso me atrapalha muito a concentração. Eu gosto do sábado e domingo, porque esse silêncio é muito gostoso para programar, né? E aí tô com muitos projetos em paralelo, por isso que atrasou um pouco, assim. Eu quero começar um projeto, fazer um avatar 3D, né? Porque a nossa IA, eu já tenho conhecimento de como fazer o TTS em tempo real e também a questão do. Eu já vi vídeos de fazer lip syncing, né? Quero trabalhar com interfaces de machine learning que, tipo, eu posso usar a minha mão para controlar um mouse, alguma coisa assim, e criar avatares 3D quem sabe, talvez até um mundo em 3D para deixar agentes de IA lá. E essas são experiências interessantes, porque se alguém quiser, tipo, um lojista, ele pode fazer uma experiência da loja dele, que você pode ter uma prateleira em 3D, por exemplo, né? Eu vi um vídeo de eles mostrando como fosse uma revista, você virando as páginas, e isso tudo modelagem em 3D. É uma parte que eu não sou forte, né? Eu tenho boas noções por ter sido professor no curso de jogos, mas não tenho experiência de implementação com isso, porque eu era professor substituto, caí de paraquedas lá, né? Então é isso, espero trazer conteúdos úteis. Talvez para muitas pessoas não sejam úteis, né? Mas eu considero de forma sincera que acho que é um privilégio as pessoas poderem assistir o meu canal, porque eu estava fazendo um teste, eu quero tentar entrar para a Mensa, né? Que é uma organização para as pessoas superdotadas. E aí lá tem um teste não oficial, aí meu QI lá deu 131. Acho que eu falei por engano outro dia 132, né? Mas é 131. Isso quer dizer que é 2% da população, né? E se você pensar que das pessoas inteligentes, muitas pessoas vão fazer engenharia, medicina, direito, agronomia, educação física, o que você pense, sei lá, né? Então, assim, você não vai ter 2 de 100 pessoas que são grandes programadores, né? Porque eu me lembro até hoje, um dia eu fiz uma entrevista antes de escolher trabalhar para o exterior e me ofereceram um salário super baixo. Aí a moça me impressionou e perguntou, mas o que que você quer, né? Aí eu pensei e falei, puxa, não, um dos meus sonhos é um dia ser um dos melhores programadores do Paraná, né? Que nosso estado tem uns 10 milhões de pessoas. É um sonho bobo, não que eu vá atrás disso, porque como eu falei, exige você fazer desenvolvimento de alta performance. Eu percebi que tem coisas muito mais interessantes, que é a parte do empreendedorismo, né? Então você pode empreender e você ganha mais dinheiro se esforçando menos, porque não tem sentido você querer estudar todos os mínimos detalhes de programação para ser o mais rápido, o mais eficiente. E é mais uma vaidade que às vezes não paga suas contas, né? E eu sou um cara bem pragmático, né? Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio entre realização pessoal e equilíbrio de saúde financeira, né? Porque já chegando aos 40 anos, você tem que pensar na aposentadoria, né? E tá muito difícil de tentar prever o futuro agora, porque a IA generativa tá virando o jogo, né? Praticamente não vai ter mais empregos. A gente vê que os jovens estão sofrendo muito com a falta de empregos.
Então, esse é um dos objetivos do canal, é também incentivar o empreendedorismo, né? Que muitos programadores que estavam confortáveis, assim, puxa, eu trabalho numa empresa, ganho 4 mil, ganho 5 mil, 10 mil, 15 mil. Talvez o teto aqui no Brasil seja uns 20 mil para a maior parte das empresas, né? Talvez essas pessoas possam se refletir, pensar, né, no seguinte, né? Se elas empreenderem, gastar um mês um sistema, mesmo trabalhando no emprego dela, e esse sistema de R$ 1.000 por mês. Se ela faz 10 sistemas desses, ela ganha 10 mil. Então, é uma forma de você. Um fight back, né? Tipo, lutar de volta, assim, contra a exploração que a gente sofre, né? Porque é muito interessante, assim, se você parar para pensar, às vezes você está fazendo um sistema, uma tela, uma página, às vezes você vai gastar, você vai receber tipo uns R$ 1.000 por ela, assim, dependendo do sistema. Você gasta, sei lá, um dia de trabalho. E aí você pensa que aquela tela pode ser usada por 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 5 milhões de pessoas. Aí se você dividir pelo tanto que você recebeu, você fala assim, nossa, eu recebi 0,001 centavo por pessoa, né? Então eu acho que é isso, que se mais pessoas empreenderem, a gente consegue quebrar monopólios, né? Tem que quem é programador olha para um sistema tipo um Uber, um iFood, um Tinder e a gente não vê nada demais ali, sabe? Fala só, é apenas um monopólio, eles têm um lobby político, mas eles não estão entregando os melhores algoritmos, a melhor performance. E a gente sabe que daria para enfrentar essas pessoas, né? Se juntasse mais gente, fica mais fácil, né? 5, 10 pessoas. Mas qualquer programador, mesmo sozinho hoje, com o uso da IA, ele pode entregar bastante, né? E então é isso, que o meu canal é para eu contar a minha jornada, né? Vamos ver se eu consigo, se eu volto a trabalhar, pego um emprego. É difícil, a gente acaba queimando o filme da gente, né? Falando mal das empresas, do jeito que nos tratam. Posso tentar produzir cursos, vender cursos, né? Ou software. Estou mais focado nessa área de produção de conteúdo, né? Porque eu acho que é interessante você deixar com áreas afins, né? Então, se eu estou gravando vídeos, aí é mais interessante eu fazer software que dê o apoio à produção de vídeos, à produção de conteúdo, como, por exemplo, que nem falei, o agente de IA conversacional, né? Então, isso é mais ou menos o que eu penso, assim. Até eu costumo dizer para as pessoas, assim, chega uma hora que você fica não é a palavra certa, não é enjoado, assim, entediado, né? Porque você trabalha, é sempre a mesma coisa o código. Porque quando você trabalha numa empresa, geralmente passou ali, uma empresa grande, né? Passou 20, 50 programadores e você vê o nome pelo glitch blame, né? E aí as pessoas trabalham um pouco tempo, já cai fora, vai para o trabalho, a qualidade não é muito boa, né? Então eu me acostumei a trabalhar em lugares assim, então eu estudei para produzir o melhor, mas me acostumei a exercer um trabalho em condições insalubres, como eu digo assim, onde a cultura do lugar é tão ruim, passou tanta gente que o código não é tão bom, é difícil, é desagradável de trabalhar, né? E aí, como também já trabalhei de professor, já dei aula, já fiz de tudo na vida, tem uma hora que você fica entediado e aí você quer procurar novos desafios, né? E empreender é uma coisa interessante, porque você tem que aprender a vender, né? Você tem que entender a psicologia. E uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente é que, assim, já estamos em 23 minutos de vídeo, provavelmente uma ou duas pessoas chegarão até aqui, né? Aí até fala assim, uma coisa que eu percebi é que falta um call to action, então fala assim, ah, curta esse vídeo, compartilhe para quem você acha que precise. Se quiser, vocês fazem isso, né? Mas o que eu percebi é que as pessoas se tornaram tão egoístas hoje que, assim, às vezes se você pede para um amigo teu, ah, compartilha meu canal aí, assiste meu canal, a pessoa se nega porque elas estão tão imersas no egoísmo delas, elas só querem o que interessa para elas, assim. Então, assim, a sociedade está tão contaminada por um egoísmo, uma egolatria, né, que hoje eles chamam de autocuidado, é ridículo, assim, né, que eles só estão interessados no que pensa assim, o que que vai mudar a minha vida? Então, assim, eu te digo assim, bom, você está assistindo o canal de uma pessoa que tem um QI de no mínimo 131, né? Que está tentando te ensinar aqui a sobreviver ao apocalipse AI, né? Ou a tentar ganhar dinheiro, ou a tentar fazer um mundo melhor, né? Então, assim, tipo, provavelmente as pessoas só escutaram a parte ganhar dinheiro, né? Então, se você quer entender melhor mais sobre tecnologia, ganhar mais dinheiro, né? Aqui é um lugar que vem ajudar, né? Mas eu faço no meu estilo, né? Eu não gosto dessas técnicas de marketing que
parecem uma lavagem cerebral, assim, porque a pessoa normal, ela tem uns certos gostos, né? Uma pessoa com um QI mais alto, ela tem uma intolerância a certos tipos de formato de mensagem e de manipulação. A gente não gosta dessas coisas, assim. Somos pessoas mais transparentes, né? Geralmente mais éticas também, porque a gente sabe que o mal não leva a nada, você não consegue explorar alguém, vai ter a volta, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não venham mais pro canal, não tem problema. Eu não preciso de quem não quer estar aqui, entendeu? Não é igual a aula é horrível às vezes dar aula para quem não quer assistir aula. É tão humilhante porque você sente que você tá perdendo seu tempo e dos alunos que querem aprender, né? E aí você se pergunta, por que que essa pessoa tá aqui, né? E aqui no YouTube não, aqui vocês estão por espontânea vontade, né? Então, muito obrigado pela quase meia hora de vida de vocês e espero que eu vou dar esse recado que eu acho que espero que algumas pessoas ouçam o seguinte: a gente precisa viver numa sociedade mais descentralizada. Todas as pessoas têm um valor, alguma coisa para entregar. Então, eu acho que todo mundo tinha que ter um canal no YouTube, sabe? E aí você fala do que você gosta. Se você não quer usar sua aparência e sua voz, usa um avatar de IA, usa uma voz gerada automaticamente. Você não precisa se expor tanto, né? Só não vá cometer crimes de ódio, essas coisas assim, que vão queimar sua reputação, né? Porque isso dá muito problemas, né? Que a Constituição fala assim que a gente tem liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Isso era a Constituição de 89. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente não tem mais liberdade de expressão. Lá na Inglaterra, se você fizer um comentário no WhatsApp, teve gente que criticou a escola, assim. Ou se você fizer um comentário no Facebook, que as pessoas considerem ofensivo, a polícia bate na tua porta e te leva preso, né? E pagar uma fiança, perde crédito social, como se fala hoje em dia. Então, se você for fazer um canal, tente falar de temas mais neutros, né? Para que o que você fala em público não seja usado contra você também, né? Mas eu acho que faz parte de ter uma vida saudável que você se expresse, né? Se você chega numa idade igual a minha, com 30, 35, 40 anos, se você não se sente à vontade para se expressar em público, você tá vivendo uma vida bem sofrida, né? Porque você tem que medir suas palavras, você tem que andar em ovos, e talvez você possa morrer e ir pro túmulo de falar assim, puxa vida, eu não fui ouvido no mundo, né? E isso eu acho que é uma coisa muito triste, né? E claro que assim, é bom que você tenha um conteúdo para mostrar, né? Também não adianta você falar o que vier à tua cabeça, porque é perigoso fazer muito sucesso, né? Porque é assim que tá o mundo hoje, né? Qualquer um que fale um maior tipo de bobagem é alçado à fama, né? Pelos algoritmos. Mas enfim, o vídeo tá ficando longo e só para dizer que é por isso que eu estou aqui, tá? Porque assim, se eu mandar meu currículo, uma empresa vê meu valor, porque muitas vezes quando os bons se enxergam, né? Alguém olha meu currículo e fala, nossa, é muito bom. E me contratar, o dinheiro que eu ganhar lá é muito maior do que o que se eu desse todo o meu sangue aqui nesse canal, não ia chegar perto, porque não tem mercado para isso, sabe? A programação é uma coisa que nem eu falei, exige você conheça a língua inglesa, né? Para você poder ter desenvoltura. Exige muito conhecimento em matemática, né? Estatística, álgebra linear, geometria analítica, cálculo integral diferencial, matemática discreta. E aí tem conhecimento em banco de dados, sistemas operacionais, Linux. Aí você tem que ter conhecimento HTML, CSS, JavaScript, uma linguagem como Python, ou Ruby, ou C, ou C++, ou C Sharp. Então aqui é mais para as pessoas que são mais nerds, né? Que são mais intelectuais, que geralmente gostam um pouco de filosofia, de xadrez, de jogos. Nós somos minorias, né? Igual eu tava refletindo muito ultimamente, falando assim, puxa, o que que é ser uma pessoa dos 2% mais inteligente, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um concurso em Florianópolis, que é uma cidade bem menor, e tinha 100 pessoas para uma vaga. Isso foi em 2014, 2013. Aí eu lembro que eu olhei para todo mundo, assim, o pessoal todo animado. Porque também tinha acontecido uma vez, foi meu primeiro concurso em 2010, Celepar, eu vi o pessoal todo animado, assim. E aí eu fiquei acho que em 14º, 15º, 18º no máximo, não lembro, de 1.000 pessoas, né, na Celepar. E aí eu tava lá em Florianópolis e falei assim, puxa, essa cidade aqui é menor, já tô mais experiente, tem 100 pessoas aqui. Eu falei assim, eu me garanto entre os 4 primeiros, né? E aí eu fiquei em primeiro, né, por uma questão, né?
E é engraçado que sabe quanto você precisa para tirar, ficar em primeiro num concurso daqueles que não é tão grande? Eu tirei 60% na prova. Então 60% numa prova que tem 100 pessoas, que não são 100 pessoas aleatórias, né? São 100 profissionais de informática com diploma. 60% você consegue ficar em primeiro, né? E claro que eu não quis me dedicar a ficar primeiro em todos os concursos, né? Que nem eu tô lendo um livro do David Goggins, né? Mas eu acho que é meio besteira você querer ficar sofrendo tanto, né? Eu acho que, como eu falei antes, eu sou bem pragmático, né? Então é isso, já deu 30 minutos, já falei bastante, porque é muito bom desabafar, se expressar. Espero que, como eu falei, que sirva de inspiração para alguém. Quero ver num comentário alguém dizendo assim: abri um canal pela tua inspiração, muito obrigado. Eu vou ficar muito feliz com isso, né? E nos vemos nos próximos vídeos. Espero que estejam gostando. E como eu falei assim, os meus vídeos são muito cheios de easter eggs. Se você olhar o meu canal inteiro, se você ver todos os assuntos que eu tô fazendo ali, eu tô falando de coisas muito mais profundas e coisas que são muito mais lucrativas do que vocês podem esperar, tá? O tipo de tecnologia que eu tô mostrando para vocês é escolhida a dedo, sabe? E é isso que eu queria dizer, mas eu gosto mais de provar pelo código, sabe? Eu acho que as palavras são quase vazias, né? O código fala muito mais alto. E espero que chegue um momento que eu prove financeiramente para vocês, né? Porque muitas pessoas, elas não respeitam a intelectualidade, as ideias. Para elas, o que importa é só o dinheiro. Mas eu já tive o gosto de dinheiro. Como eu falei, já trabalhei fora e tudo assim. E o dinheiro, ele dá uma falsa sensação de segurança e não resolve todos os problemas. Então, todos nós queremos nos realizar como pessoas, mas conselho de quem já viveu bastante, como eu, assim, diria: vai com calma, né? E siga seu propósito, que é mais importante. A parte financeira, ela é importante, mas ela é mais no sentido negativo, né? Se você tem falta, vai te fazer mal, mas se você tem o suficiente, já tá bom, né? Então é isso aí, muito obrigado a todos pela compreensão. Acho que a gente tem que ter mais compaixão no mundo, mais entendimento, né? E uma pessoa ter 32 minutos para assistir um vídeo, só de eu falando direto na tela, assim, né? Todo torto aqui por causa do microfone aqui, do monitor. Mas é isso. Muito obrigado.